Cara e xadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez. Estamos aqui no nosso segundo episódio de Planos Vencedores, como criá-los. Eu trouxe uma partida muito bacana do Gather para você conferir. Mas antes de começar com o episódio, lembrar você para se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante, porque dessa maneira você vai receber nossas notificações, nossos vídeos. E também não esquece de deixar o like aqui no vídeo, que isso ajuda a chegar em mais pessoas aqui no YouTube e isso contribui muito para o nosso canal. Mas vamos abrir a posição aqui. E se você não lembra o que é essa série dos planos vencedores, eu uso o método Remapet, que é o método que eu aprendi com base em alguns livros. Você pode até conferir aqui no card que vai estar aqui em cima agora, ou no link da descrição do vídeo, que tem um vídeo chamado 5 passos para criar um plano vencedor. E a gente vai usar essa metodologia para descobrir o que fazer nessa posição aqui. Então, para quem não conhece o Geller, galera, é um dos jogadores, um dos grandes nomes aí do século passado. Ele foi treinador do Spassky e do Karpov, então dois campeões mundiais. Então tem que respeitar bastante o jogo do Geller. Ele tinha uma tendência mais agressiva nas partidas dele. Então o que acontece nessa posição aqui? Nessa posição, quem joga é o Steam de pretas e aqui ele jogou cavalo por D5, tá? Mas vamos fazer uma avaliação da posição antes do cavalo por D5 para ficar mais fácil de visualizar a questão dinâmica da posição. Primeiramente, a segurança dos reis. Percebe que o rei das brancas ele está mais seguro. O rei das brancas já está rocado, está na posição mais confortável e por enquanto, apesar de estar aberto essa diagonal, por enquanto ela está fechada e está tudo bem com esse rei das brancas. Já que o rei das pretas, ele está no centro. Então, se as brancas conseguirem fazer lances forçados, né, lances fortes, né, em sequência, a tendência é que esse rei pode ficar em apuros. Beleza. Então, essa é a primeira informação, o rei das brancas está mais seguro. Segundo ponto é a questão material. E você vai perceber que as pretas estão com dois peões a mais. O jogador de pretas ele foi o famoso peãozeiro. Ele capturou dois peões assim no meio do jogo e isso facilitou um pouco a vida dele. Questão de posição, na posição das peças. A gente vai perceber claramente que a nossa dama está melhor que a do adversário, porque essa dama está um pouco deslocada. Apesar de ela estar aqui no campo de ataque, as ações do jogo vão acontecer mais na ala do rei, né? E a dama, em relação ao rei, ela está bem distante. Então, por enquanto, a dama das brancas está melhor que a dama das pretas. As torres, né? Essas duas torres estão disputando uma coluna, estão em condições semelhantes. Mas essa torre aqui, né? Torre de F1, com certeza é melhor que a torre de H8. Porque agora essa torre vai entrar em jogo mais rápido. O cavalo está um posto melhor que o cavalo das pretas. Esse bispo, por enquanto, ele está melhor que o bispo das pretas, porque esse bispo está batendo num peão, né? Então seria mais interessante se esse bispo estivesse atuando na ala do rei. E os dois bispos aqui estão praticamente um pouco equivalentes na posição. E então não dá para dizer que ele está muito melhor na posição, porque ele está com quase condições de troca, né? Então a gente percebe que as brancas têm algumas peças melhores, né? Principalmente essa dama, a torre de F e o bispo aqui de G5. Então, as brancas têm as peças um pouco melhores que o adversário. Outro ponto importante a gente observar é a questão da estrutura de peões, né? Você vai perceber que a estrutura das brancas tem um peão isolado, né? Essa é uma deficiência. Não tem nenhum outro ponto. Talvez a casa E3 esteja fraca, mas está bem controlada. Então, tudo bem aqui. E a questão das pretas não tem nenhum problema na estrutura de peões, está bem tranquilo. Então, os dois lados são bem semelhantes, as brancas têm um peão isolado, isso talvez deixe um pouco pior. E a questão tática, né, que é o último ponto da avaliação. E a gente percebe aqui. Primeiramente, temos aqui um alinhamento de torres, né? Isso aqui já é um ponto importante, né? Além do rei do centro. Temos aqui um bispo e dama alinhados na posição, isso aqui causa algumas ideias na posição também. E esses aqui são os dois elementos principais que a gente pode observar. Tem um bispo sem defesa aqui, mas está difícil de chegar nesse bispo. Em relação aqui das pretas, tem sempre a ideia desse peão que está sobrando aqui na posição. Então, tendo em mente nisso, a gente chega à conclusão que as brancas têm um rei mais seguro, tem algumas complicações táticas que podem acontecer, e as pretas têm dificuldade aí na segurança dos reis, mas tem material a mais. Então, qual que é a grande questão aqui das pretas? Elas têm dificuldade de fazer o roque. Porque se fizer o roque agora, tá levando o cavalo por E7. E um lance, por exemplo, como torre C6, que parece forte,
tem cavalo B4. Então, as pretas precisam fazer alguma coisa rápido nessa posição. E fizeram aqui o lance cavalo por D5. E aí é um momento muito importante e crítico dessa posição. Porque se o Geller jogar de maneira tradicional, fazer uma captura simples na posição, ele vai ficar pior. Porque o jogador das pretas já vai poder rocar, vai estar batendo aqui no peão de B2 também, e a posição dele fica muito confortável, tá? Então, não faz muito sentido tomar isso aí e aceitar jogar com 2 peões a menos. Nessa posição, eu quero convidar você a pausar ela, pensar um pouco e imaginar o que você faria aqui na posição do Geller. Eu vou colocar 1 minuto aqui só, mas 1 minuto vai ser pouco tempo, já vou adiantando. É só para você ter um tempo para poder pensar. E antes de eu falar a resposta, pausa esse vídeo, analise com mais calma essa posição. Se quiser montar num tabuleiro, seria muito bacana e você vai conseguir aprofundar bem nela, porque é uma posição muito interessante e ao mesmo tempo bem instrutiva. Certo, galera? Então, se você não descobriu ainda a resposta, pausa esse vídeo, analise um pouco mais, que vai ser importante para você. Mas vamos lá. O que o Gather percebeu nessa posição? Ele percebeu que se ele fizer a captura aqui, vai surgir conseguir com Rock. E mesmo que você capture aqui em E8, vai ter torre F8 e começa a bater aqui no bispo. A posição começa a ficar um pouco complicada. E as presas ficam com um peão a mais e 2 bispos bons na posição. Percebeu também que se fizer bispo por C4, opa, voltando aqui, bispo por C4, seguiria com torre por C4 e dama por D5, que parece que deu uma cravada na torre, né? Mas tem uma falha aqui nessa posição, tá? Se você chegou até essa linha, precisava aprofundar um pouco mais nela. Por quê? Aqui, ele não é obrigado a tomar sua torre, né? Por exemplo, torre por torre, tá caindo a dama, e a posição para as brancas fica maravilhosa aqui, né? Mas esse cálculo aqui ele tá furado. Por quê? Porque depois de torre por C4 e dama por D5, ele não precisa tomar sua torre. Ele pode jogar simplesmente bispo D4. E aí que tá a situação. Depois de rei H1, tem agora torre por C1. E agora se dama captura dama, torre por F1 é mate. Então, posição bem profunda aí. E caso de bispo captura dama. E 2 peões a mais aí na posição, tranquilo. Então, tem um detalhe também na posição, né? Que talvez pode ser que surja dúvida, né? Aqui jogar dama cheque, né? Só que ele tem torre C6. Então, não serve o lance. Se dama por peão, acredito que dama C4, seguido de torre C8. Ah, não, aqui tá levando mate, né? Tem que defender essa posição. Talvez com... o rock não dá certo. Talvez até F6 acho que funciona aqui na posição. Pode ser interessante. Só pra controlar o bispo, ou até bispo F6 deve segurar. F6 vai tomar a torre e vai ficar com, vai trocar as torres e vai seguir a posição. Acredito que seja isso, se não estiver furado aí o cálculo. Mas não dá certo a sequência. Bom, então, já que não rolou essas ideias, né? O que o Geller fez na posição aqui, né? Aqui, depois de cavalo por D5, ele jogou torre por C4. E esse lance é muito interessante e instrutivo. Porque depois de torre captura e dama por D5, a torre ficou cravada. E se fizer o roque, tá levando o bispo por torre. E a posição fica difícil aí, né? E aqui ele fez um lance que não era o melhor, mas a posição tá difícil aqui mesmo. Aqui ele deveria ter jogado talvez bispo D4 para enrolar um pouco. Mas não teria muito o que fazer aqui. Ia chegar a uma posição muito semelhante ao que aconteceu na partida. Na partida, o que aconteceu? Depois de dama por D5, jogou torre A4. E aqui veio o bispo B5, que faz um ataque duplo na posição. Mas o Geller queria mais do que isso. Depois de rei F8, qual será que foi o lance que o Geller fez aí?
Aqui, se você pausou, analisou a posição, tem o lance torre C1. E esse lance fez o jogador de pretas abandonar a partida, porque tá chegando torre C8 muito forte. Mas André, e se jogar bispo D4? Aqui tem um mate muito bacana, seguido de dama por bispo. E se torre captura? Cheque, rei G8 e torre C8 mate na posição. Então seria dessa maneira que acabaria a partida. Porém, tem um outro remate muito bonito que acabou não acontecendo. E seria, por exemplo, ao invés de rei F8, rei D8. E eu convido você a pausar e tentar descobrir o mate, porque é muito bonito esse mate aí. Vai lembrar muito o mate da partida da Sempre Viva, aquela partida do Andersen muito famosa. Andersen e dos Fresne, uma coisa assim, o nome do jogador. É difícil o nome do jogador adversário. Mas é do Andersen, bem famosa a partida. Que seria de dama por D6, já que esse peão tá cravado e não defende. Rei C8, bispo D7 e rei D8, bispo por E7 é um mate fantástico aqui na posição, né? Então, galera, essa aqui é a outra partida que eu quis trazer para vocês. São partidas que eu estou analisando nos meus estudos semanais. Aí foi uma das partidas que eu estudei durante a semana. E eu achei bem instrutivo trazer para você essa ideia que o Geller utilizou na partida dele. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e sexta-feira aparecer aqui na nossa aula ao vivo falando mais sobre Mikhail Tal, um dos jogadores mais agressivos da história do xadrez. Um forte abraço, fica com Deus e até mais!